Meus irmãos, eu convido a amada igreja para que possamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13 até o verso de número 16. Vamos fazer a leitura? Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Já foi orado pela palavra. Mediante a leitura que acabamos de fazer, desejo trazer uma mensagem com o seguinte tema: se somos sal e luz, devemos temperar e iluminar. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido pela maioria, e esse texto é a sequência de um sermão muito conhecido do nosso Senhor Jesus, que é o sermão que ele proferiu no monte, aonde, anterior a esse texto, ele vem falando sobre as bem-aventuranças, aonde ele traça um perfil de pessoa que será bem-sucedida, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que está dentro do que é o propósito de Deus para a vida do ser humano. E ele vem falando sobre os pacificadores, ele vem falando sobre os mansos, ele vem falando sobre alguns atributos que são atributos necessários para que nós sejamos referencial de servo e de serva de Deus. E ele segue o discurso, e logo no verso de número 13, ele entra com a seguinte fala, de que vós sois o sal da terra. Existe não só uma simbologia, como existe também uma teologia por detrás das expressões que Jesus usa. Jesus, quando ele diz algo, ele diz expressando significância. Quando ele fala a respeito de alguma questão, essas palavras não são lançadas de qualquer forma. Existe uma representatividade espiritual nas expressões que Jesus traz. Mas só que ele usa figuras de linguagem que, como nós fazemos de acordo com as crianças, nós precisamos às vezes diminuir um pouco a robustez das palavras, sermos um pouco mais diretos e um pouco mais simples, para que elas possam compreender o que a gente está falando, não é verdade? E na maioria das vezes, para que a gente consiga ter uma comunicação de segurança, aonde a criança se sinta respeitada, é necessário até que nós venhamos agachar, abaixar, para ficar na mesma estatura como a criança está. Assim Deus faz conosco. Se o Senhor nos revelasse todos os seus mistérios de uma só vez, muito possivelmente a nossa mente não suportaria tamanha profundidade dos mistérios de Deus. Então ele usa dessas expressões, ele usa dessas parábolas, algumas questões metafóricas, para a gente trazer para a nossa realidade e compreender qual é a mensagem central daquela fala. Então Jesus, ele usa a expressão sal. Quando nós olhamos para o sal, nós sabemos que o sal, ele tem uma textura sólida. O sal, ele tem uma coloração. A coloração dele é branco. Claro que isso vai variar de acordo de onde ele é extraído. Existem alguns outros sais que têm coloração natural também. São sais tirados de outros tipos de reservatório, minério e por aí vai. Mas só que a questão central é entender o porquê da expressão do sal. E ele fala que vós sois o sal da terra. E ele diz, ora, se o sal vier a ser insípido, o que significa dizer isso? Se o sal perder o seu sabor, ele de nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós entendemos
que o sal ele tem a sua serventia, que é fazer uma coisa que estava sem sabor ganhar vida. Mas só que Jesus usa a expressão do sal ser insípido e ser pisado pelos homens. O que seria isso? Jesus, ele diz que, de acordo com como era feito, os irmãos sabem como é que é recolhido o sal? É feito como se fosse uma triagem com as águas dos mares, e à medida que essa triagem é feita, são abertos caminhos nas salinas, e ali vai se acumulando montões e mais montões de sal que ficam cristalizando. É como se fosse uma camada muito fina de água que fica ali secando, 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 e o que resta daquilo, o que evapora, o resíduo é o sal. Mas só que ele se torna insípido se ele for mal armazenado. Então o sal que fica exposto ao tempo, ele acaba perdendo suas propriedades, por uma série de questões. Porque a água vem, dilui ele vai perdendo a sua própria salinidade. Pode acontecer de o vento trazer algumas impurezas, e essas impurezas se misturarem com o sal, e quando ele entra nesse processo, ele não é mais útil para a culinária. E ele servia para ser pisado pelos homens, porque o piso do templo em Jerusalém, ele era todo feito de pedras. Ele era feito no que nós conhecemos hoje como mármores, placas grandes. E quando se chovia, era muito difícil de transitar, tanto acessando as escadarias, como também no grande pátio. E chovia e era difícil de pisar. Mas só que pegavam aqueles sais que eram insípidos e jogavam no chão para que desse uma maior estabilidade na hora de pisar. Então, nos degraus, por exemplo, eram camadas de sal que eram postas para que fossem pisadas para dar uma maior estabilidade na hora de caminhar. Então, o significado que, número 1, Jesus diz que nós somos sal, mas este sal pode ser proveitoso ou não. E logo em seguida, ele vai usar a seguinte expressão: para nada mais pressa, serão pisados pelos homens. E ele vem falar sobre ser a luz do mundo. Meus irmãos, se nós apagássemos todas as lâmpadas deste ambiente, nós muito possivelmente, olha só, vocês sabem onde vocês estão sentados, vocês têm a referência da porta que é ali atrás. Mas só que se apagássemos todas as luzes, mesmo sabendo aonde geograficamente vocês estão situados, ainda assim, com todas as lâmpadas apagadas, os irmãos não conseguiriam levantar e caminhar reto sem tropeçar em alguma coisa até alcançar a porta. Poderia até conseguir? Sim, mas muito pouco provável. Porque quando nós estamos na escuridão, nós não conseguimos enxergar nada. Nós perdemos todo o nosso senso direcional. Significa dizer que se nós somos a luz do mundo, o mundo está em trevas. Significa dizer que o mundo está em escuridão, e nós somos esta luz. Nós somos o referencial divino na terra, a agência de Deus neste globo terrestre. E quando o Senhor Jesus, ele usa a expressão de não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas num velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Ele quer expressar a seguinte coisa: por mais que nós estejamos como luzes, ainda existe a possibilidade dessa luz ser escondida. Ele usa uma expressão chamada colocar debaixo do alqueire. Alqueire são aqueles cestos que geralmente se colhia os frutos do campo, da colheita, e eram postos ali, muitas das vezes colocados um em cada lado do animal para que fosse trazido aquele produto da terra. Então, como eu posso pegar uma lâmpada e, como se fosse um alqueire, como se fosse um grande balde, uma grande bacia de madeira, eu pegasse essa lâmpada que está aqui flamejando e colocasse o alqueire por cima dela? De nada valeria. Ela deve estar aonde? Ela deve estar no velador. Para quê? Para que todos que estejam no ambiente sejam alcançados por esta luz. Assim, a referência da cidade sobre o monte. Nós estamos edificados em uma altura acima, porque nós somos a referência para todos aqueles que observam. A igreja do Senhor Jesus,
ela deve ser o espetáculo para o mundo, a título de o mundo encontrar em nós todas as soluções de como nós devemos prosseguir, de como nós devemos viver, de como nós devemos alcançar o objetivo. Que objetivo é esse? Alcançar a salvação em Cristo Jesus. E ele conclui usando as seguintes expressões: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nos céus, no plural. Quando ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, se eu não faço boas obras, os homens verão a luz? Não verão. E quando eu faço essas boas obras, eu atribuo glória para mim? Não. Eu atribuo glória para Deus. No ritmo do Daciolo. Entendeu? Glória a Deus. Isso aí. Agora, com base na explanação dessa palavra, meus irmãos, nós temos alguns pontos aqui a tratar. Hoje nós vemos que o mundo é um mundo sem luz. O mundo está lançado no pecado, o mundo está lançado nas trevas, o mundo está lançado nas crises, o homem cada vez mais se deteriora e deteriora juntamente consigo todo o ecossistema que o envolve. Por onde o homem passa, ele deixa um rastro, um lastro de degradação. Este mundo, como diz as Escrituras, jaz do maligno, no sentido de que já houve uma vez a possibilidade de um recomeço, mas ainda assim houve corrupção no coração do homem. Quando se passou do dilúvio, o nível de iniquidade era tamanho que o Senhor fez com que as águas viessem a cobrir tudo, e tudo quanto era vida foi extinto, apenas aquilo que estava na arca, juntamente com Noé e sua família, veio a ser a nova geração do que havia na terra. Não é diferente nos dias de hoje. Assim, quando o Senhor fala a respeito da sua vinda, ele diz que os homens, assim como nos tempos de Noé, continuarão casando e se dando em casamento, continuarão comendo, continuarão se fartando, e hoje o cenário não é diferente. Os nossos jornais, se nós formos espremer, vai sair sangue. Hoje, pessoas passam fome pela autoridade, pela megalomania de líderes mundiais políticos, de líderes mundiais religiosos. E tudo isso a qual preço? Ao preço da morte de outros para subsistir os seus sistemas. Às vezes, o homem, ele não se esqueceu, às vezes o homem não se lembra de que ele, mais uma vez, está repetindo os mesmos erros dos tempos passados. São países inteiros passando necessidade. Tem casos muito próximos de nós. Vide a Venezuela, tá? Pode até falar com uma propriedade bem maior. Vide países na África, aonde é necessário que caminhões das organizações unidas de todo o globo terrestre vão levar tanto mantimento, quanto água, quanto remédio, porque não existe nada. O mundo está em um verdadeiro colapso. Neste cenário, nós não conseguimos ver o quê? Não conseguimos ver um ponto positivo. Mas só que nós devemos ser a resistência no meio disso tudo. E não vem com esse papo, esfera minha resistência, não ser resistência não. Não é nisso que eu estou falando. Eu não estou falando de viés ideológico. Porque evangelho não é viés ideológico. Evangelho é convicção, é fé, é a nossa essência. É quando nós assumimos o nosso lugar diante da criação. Evangelho não é moda, evangelho não é feito em movimento, evangelho não depende de estrutura. Se estivéssemos sem essas paredes, se estivéssemos sem esses bancos, sem o ar-condicionado, não deixaremos de ser igreja por causa disso. Se não restasse a sombra de uma árvore, ali seria o suficiente para glorificar o nome do Senhor. Até porque a igreja, ela não é parede, ela é um organismo vivo. E todo organismo vivo precisa estar em funcionamento para que tenha saúde. Então por isso que é necessário que, assim como o Senhor Jesus disse, nós façamos as boas obras para que o mundo observe em nós isso e seja glorificado o Pai. Amém. Nós fazemos serviço em tudo. O Evangelho já reparou que é sempre para o outro. Observe, se nós evangelizamos para pessoas. Se nós ministramos a palavra de Deus, nós ministramos para pessoas. Se nós estamos
intercedendo por missões, estamos fazendo isso por pessoas. Agora, o que nós fazemos exclusivamente para Deus? O culto. O culto, ele é exclusivamente feito para Deus. Aqui, ó, o centro dele, mas a obra de Deus, o centro não é ele? Sim. Mas só que o Senhor, ele é movido pelo amor a pessoas e nos move a isso para que nós façamos a obra dele. Agora, o culto não é para pessoas, o culto não é para mim, o culto não é para nenhum dos irmãos. Hoje eu não gostei do culto, hoje eu gostei do culto. Isso não interessa, irmão. Se você gostou, não gostou. O que interessa é se você estava com o seu coração quebrantado, se você se lançou na presença de Deus e entregou aquilo que tem de mais precioso dentro de você para depositar diante do altar de Deus. Culto é isso. O culto racional é aquele que eu entendo porque eu sirvo a esse Deus, eu escolho servir a este Deus por pura racionalidade, não movido por emoção, e eu tenho convicção. Quando eu tenho convicção, alguma coisa pode me abalar? Não. Então, se eu sou convicto, independente da estrutura que eu esteja inserido, a minha fé não vai ser abalada. Amém. Então, quando nós temos essa convicção, aí sim, nós somos agentes de Deus em meio a essas trevas todas. Porque você pode correr atrás de todas as coisas, meus irmãos. Você pode correr atrás de fama, você pode correr atrás de dinheiro, você pode correr atrás dos prazeres da carne, que é o sexo, que está dominando todos os meios de comunicação, e essa sociedade está proliferando promiscuidade e carnalidade. E ainda assim você não vai conseguir se satisfazer. O homem carnal, nesse momento, ele não está nem pensando em tomar banho para sair, porque ele sabe que ele só vai voltar amanhã para casa e sabe, sei lá, se ele vai voltar. Você pode conseguir tudo. Você pode conseguir a fama, que é a notoriedade, todos gostam de estar em destaque. Você pode conseguir o dinheiro, porque o dinheiro te possibilita ter aquilo que você deseja. E você pode até conseguir os prazeres da carne, você vai se sentir saciado. Mas essa saciedade, ela só vai durar um dia. Amanhã você vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E sabe quando você vai se sentir satisfeito? Nunca. Porque você pode ter todos os prazeres da sua vida, mas existe uma coisa chamada travesseiro, que é o nosso melhor divã. Quando a gente deita a nossa cabeça em um travesseiro e antes de dormir passa um filme da nossa cabeça de como tem sido os nossos dias, de como tem sido a nossa vida, aí você vê se você é feliz ou não. Tem gente que tem tudo isso, mas é triste, porque tem gente que tem tanto dinheiro que a única coisa que tem é dinheiro. E falta todas as outras coisas. E nós devemos nos contentar tendo aquilo com que nos vestirmos e aquilo que nós devemos comer. A vida, ela é muito simples, meus irmãos. A vida, ela é linear. A vida, ela tem conceitos básicos. A vida, ela é muito mais descomplicada do que nós fazemos. Nós andamos de escada em escada, de calçada em calçada, de carro em carro, de ônibus em ônibus, de ruas em ruas, transitando por uma série de pessoas que nós não damos nem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nós sentamos ao lado de uma pessoa no coletivo e nós não falamos nem oi, como vai. Nós às vezes estamos ao lado de pessoas que estão pensando em se matar, mas só que através de uma palavra que você pode proferir, essa pessoa vem a desistir. Já aconteceu comigo algumas vezes, meus irmãos. Isso é mais comum do que os irmãos imaginam. Parece que suicídio só acontece nos noticiários. Mas só que, ó, no começo desse ano, um irmão de um membro lá da igreja se enforcou, se matou. Estava desesperado por causa das dívidas e ele amarrou uma corda no seu pescoço e se matou. Em um certo momento, lá na base missionária, teve uma ocasião que eu ministrei uma palavra e depois a jovem chegou para mim e falou: olha, eu precisava ouvir isso, porque eu estava querendo me matar, porque eu já tentei várias vezes e não consegui. Aí ela tentou no primeiro momento se drogar, até conseguiu uma overdose, não conseguiu. Já tentou cortar os pulsos, não conseguiu. E naquele terceiro momento ela foi impedida pela ministração da palavra. É o mundo que está em trevas. Mas só que sabe por que o mundo às vezes continua em trevas? Porque nós não assumimos a nossa identidade. Nós, como igreja, eu me incluo nesse contexto, por muitas vezes somos omissos. Nós somos incapazes de assumir a nossa omissão. Deus quer sinceridade, meu irmão. Deus quer quebrantamento. Eu vou dar um exemplo para os irmãos.
Eu não tenho vergonha. Pode ser ao lado do meu pastor, pode ser ao lado de quem for. Eu tenho um hábito, porque eu gosto das paradas mais intensas. Digamos que eu tenha uma pegada mais, sei lá, mais rock and roll, mais punk. Eu não consigo assim. Não. Eu gosto de falar alto, eu gosto de me expor. Se necessário, eu gosto de gritar na presença de Deus. Eu cravei minha cara ali na almofada e fiquei bradando ali. Por quê? Eu sou sincero diante do Senhor. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Senhor, eu sou um mentiroso, mas por favor, eu quero mudar. Eu quero trocar esse hábito na minha vida. Eu quero me tratar. Se necessário, tira tudo isso que tem dentro de mim, coloca coisas novas, porque eu não quero ser o mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós incorremos num grande equívoco. Hoje eu estava dando aula de discipulado bíblico para os adolescentes lá na base missionária. E teve um momento que eu tive que dar um basta, porque por muitas vezes eles acabam não levando as suas Bíblias. Eu cheguei para eles e falei, com toda a serenidade, com todo o amor, pode vir semana após semana, pode vir mês após mês, pode vir ano após ano, pode vir década após década. Se vocês não tiverem um posicionamento diante de Deus, e se vocês não assumirem a postura de vocês, infelizmente todos vocês podem ir para o inferno. O apóstolo Paulo, ele disse que ele, tendo feito o que fez, ensinado o que ensinou, ele tomava cuidado para que ele mesmo não viesse a cair e se perder. Então a gente pode entrar por aquelas portas, a gente pode sair por aquelas portas, e a nossa vida não ter transformação nenhuma. Entrar e sair vazio, entrar para cumprir protocolo e sair. Mas a nossa essência está onde? Somos sal ou não somos? Às vezes estamos dentro das igrejas, mas não assumimos a nossa identidade. Meus irmãos, evangelho é pagar preço. E quando estava cantando aquela canção do Morada, eu entrei em um quebrantamento, porque aquela canção, ela retrata muito bem a minha vida. Eu poderia continuar bem situado socialmente até hoje. Eu sou uma pessoa que tenho certas aptidões que me permitem fazer bons ganhos, mas só que eu escolhi abrir mão dessas coisas para viver a vontade de Deus na minha vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu não quero, número 1, ser olhado por Jesus e falar, apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Eu não quero. Se você quiser saber qual é o maior medo que eu tenho na minha vida, é esse. O negócio é sério. Como a gente diz na gíria, o bagulho ele é doido e muito doido, meus irmãos. Quando a gente vive o Evangelho, a gente tem que entregar a nossa vida. A gente canta coisas muito comprometedoras, meus irmãos. Tem certas coisas que, se possível, você não tiver certeza, contenha-se no seu silêncio para que você não se comprometa. Porque nós somos reféns de 2 tipos de palavra: a que nós ouvimos e as que nós falamos. Agora que os irmãos conhecem uma verdade nova, amanhã os irmãos conhecerão uma verdade nova, se tornarão reféns dessa realidade. E aí, o que vamos fazer com essas coisas? Vamos ser omissos ou vamos assumir a nossa identidade? Nós devemos ter jeito de crente, característica de crente. Eu me surpreendo quando às vezes eu estou em alguma roda e daqui a pouco alguém faz uma piada de mau gosto, e quando eu vejo a pessoa rir, aí depois eu me coloco sério, eu não vou compactuar com isso, aí depois a pessoa revela que ela é crente, eu tomo um espanto. Observe que o sal ele é branco, você identifica o sal porque ele é branco, mas só que o sal ele tem uma característica interessante. O sal ele é marcante, ele deixa a sua expressão, mas quando você come a comida, você não vê o sal. O sal ele se dissolve. O sal ele não aparece visivelmente, mas sim no sabor. Assim somos nós para abençoar vidas. Nós temos até uma característica que nos identifica. Mas quando nós fazemos as boas obras para que o Pai seja glorificado, significa dizer que no meio disso tudo eu abençoo as vidas e sumo.
Significa dizer que no meio disso tudo, eu sou aquele fator de bênção na vida da pessoa, mas não faço questão de aparecer. Mas a minha marca está ali. A minha presença está ali. Olha que teologia linda. Jesus é fantástico. E quando eu coloco a minha marca, você pode colocar batata na carne, botar na panela de pressão, você pode tentar quebrar com qualquer outro tempero. Você não consegue tirar o sal. Você não tira o sal. A tua marca está ali, mas é necessário que você seja identificado como tal. E quando eu parto para esse princípio, primeiramente eu devo assumir essa identidade sozinho. Primeiramente eu devo assumir essa identidade como indivíduo, porque uma igreja forte é composta de indivíduos fortes. Uma juventude forte é composta de jovens fortes. Jovens que têm moral diante do pecado. Jovens que não se envergonham diante dos demônios. Jovens que têm autoridade espiritual para impor as mãos e expulsar os demônios e que eles sejam sujeitos sobre as suas vidas. Jovens que tenham intrepidez para falar com certeza e com pegada da palavra de Deus. Eu quero falar de Jesus para você. Jesus cura, salva, liberta, transforma, e Ele tem salvação para você. Eu quero orar pela sua vida. Eu sou um servo de Jesus, e eu vim enviado aqui hoje para dizer para você que Jesus transforma. É assim que a gente tem que chegar nas pessoas. Amém. Tem que ter atitude, tem que ter pegada. Com perdão da expressão, o crente tem que ser macho. E tem que ser o que para as meninas? Não sei. Macho eu não posso falar. Senão vai dar um discurso feminista. Repreende isso aí. Tem que ser varoa. Pronto, tá bom. Mas tem que ter atitude. Nós vemos hoje uma juventude tão cheia de dedo. É uma juventude tão com medo de tocar nas coisas, nos assuntos. É a famosa geração mimimi. A gente tem que ter liberdade para falar das coisas. A gente tem que tratar de todos os assuntos, mas tratar com santidade. Eu posso falar sobre política, mas eu falo com santidade. Eu posso falar sobre sociologia, mas eu falo com santidade. Eu posso falar sobre sexualidade, mas eu falo com santidade. Não se pode haver tabu. Queria que seja pastor? O senhor é pastor? O senhor que saiu no fundo? Não? Um irmão ali? Mas que o senhor estava aqui e ele fez uso da expressão de que aqui é o lugar onde nós aprendemos. E eu fiquei gravando isso. Sabe por quê? Quando a igreja não ensina e a família não ensina, o mundo ensina. Amém. Então vamos falar de quê? Vamos falar sobre sexualidade que seja dentro da igreja, que seja de acordo com as escrituras sagradas, que seja de acordo com a vontade de Deus a respeito deste tema, mas que seja ensinado na igreja, sem tabu, com clareza. Se nós vamos falar sobre a autoridade espiritual vem a gente ficar cantando? Não. Vem a gente ficar passando vídeos e mais vídeos de pregação no YouTube? Não. Vem a gente ficar dando like no Paulo Júnior, que desce a marreta em todo mundo, mas ninguém sabe como é a vida dele no íntimo? Não. A autoridade espiritual vem através de consagração. Nós devemos orar mais, é gostoso orar. Orar aquece, orar traz intimidade com Deus. Nós devemos nos consagrar ao Senhor, separar um tempo onde nós possamos colocar os nossos telefones em modo avião, que a gente venha desligar os telefones. É o teu íntimo com Deus, troca ideia com Ele. Não tenho palavra para falar, começa falando: Senhor, não tenho nada para te dizer. Eu não sei o que dizer, Senhor, não tenho a menor ideia do que falar com o Senhor, mas por favor, eu quero conversar contigo. Eu quero forçar essa barra com o Senhor, mesmo que você não se sinta motivado. Por que todos esses conjuntos de coisas que eu estou falando? Se nós não tivermos isso, nós não vamos ser salvos. Se a gente não adotar essa identidade de crente, crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não se quebranta na presença de Deus, crente que está numa reunião de culto e ainda assim é a mesma coisa para ele se está ou se não está, não é crente. Então, se você está enquadrado nesse cenário, conserte-se hoje, conserte-se agora, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e você pode ficar para trás. E isso é a verdade, não é a palavra minha, é a palavra do Senhor. E quando nós assumimos essa identidade de sal e nós, a partir deste momento, abençoamos vidas, quando nós não saímos mais da vida de pessoas, quando a nossa presença está tão marcante que nós nos colocamos como inesquecíveis para essas pessoas, aí sim nós temos identidade de sal.
aí sim nós estamos salgando. Mas só que enquanto isso não for resolvido na nossa vida, nós vamos estar fazendo tudo de forma religiosa. Vamos ler Bíblia, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos saber quantos livros tem a Bíblia. Tem gente que, se a gente perguntar, por exemplo, o que é Abacuque, vai pensar que é a marca de biscoito. Meus irmãos, a Bíblia, ela é composta de quantos livros? São 66. Quantos no Antigo, quantos no Novo? Quais são os proféticos? Quais são os sapienciais? Como está dividido o Antigo Testamento? O que é Pentateuco? Quais são os profetas maiores? Quais são os profetas menores? O que é livro histórico? O que é carta? O que é epístola geral? Meus irmãos, nós temos que ter isso na ponta da língua. Às vezes, nós não sabemos a estrutura da Bíblia. Como é que a gente entrega toda a nossa vida em um punhado de texto? Como é que a gente não tem intimidade com toda a palavra do Senhor? Faço até um desafio de saber de quantos entre nós já fez a leitura por inteiro das Escrituras. Então a gente tem muita coisa ainda para caminhar. Enquanto nós formos crentes de internet e não crentes de verdade, nós ainda seremos deficientes em muitas coisas. Não tenho nada contra a tecnologia, inclusive ela me abençoa muito, eu trabalho com isso. Mas só que, eu não faço questão de ter uma Bíblia, palavra-chave, King James, qualquer uma que seja. Não estou falando mal da Bíblia não. Mas aqui nessa Bíblia, que eu não sei nem o nome dela, só sei que ela tem letra grande, porque eu enxergo mal, a palavra de Deus está aqui. A gente tem o que é necessário. Eu posso não estar com um tablet aqui, eu estou com papel e algumas pequenas anotações, e a palavra de Deus está sendo pregada, não está, irmãos? Amém. Então a gente precisa de muito menos. A gente precisa resgatar simplicidade. A gente precisa ter o essencial dentro de nós. E devemos fazer tudo isso por amor, meus irmãos. Porque devemos lembrar que, assim como a canção diz, Ele abriu mão de sua glória. Sabe o que é ter glória? Sabe o que é ter glória? Eu não sei. Só o Senhor sabe. Porque Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. E Ele se esvaziar ao ponto de descer por nós, mesmo nós sermos pecadores, Jesus desceu para fazer a vontade do seu Pai. Jesus veio para cumprir o propósito do seu Pai. Jesus veio para estabelecer aquilo que estava escrito, por obediência. Quando você não entender o porquê de você tomar certas atitudes, quando você ainda não tiver todo o entendimento, faça por obediência. Comece fazendo por obediência. Assim como Deus falou com Josué, que ele disse que daria as terras desde depois do Jordão, depois do rio Eufrates, a terra dos heteus, até onde se poria o sol, toda aquela terra seria vosso termo. Quando o Senhor chegou para Josué, você pode ler Josué a partir do capítulo 1, vai até o verso de número 9. Os irmãos não vão ver que Josué duvidou. Os irmãos não vão ver que Josué foi desobediente com Deus. Mesmo Josué tendo tido as experiências que teve com Moisés, de ter um povo que de noite tinha uma coluna de fogo, de manhã tinha uma coluna de nuvem, tinha codornizes que desciam para alimentar o povo, tinha o maná que descia para alimentar o povo não adoecia, as sandálias não desgastavam, as roupas não desgastavam, as pessoas iam nascendo no meio daquele fluxo, no deserto que de manhã é muito sol, de noite é muito frio, e milhares de pessoas atravessando. Quando chegou um mar, pessoas vindo atrás, o Senhor até abriu águas para que as pessoas passassem no meio daquilo. Moisés passou dias diante da presença do Senhor, recebeu estatutos divinos para entregar ao povo. Quando chegou, estavam oferecendo os holocaustos a deuses estranhos. E ainda assim, Josué acompanhando todo esse movimento. Imagine o tamanho de desgaste, de estresse e intensidade que é coordenar um grupo como esse. Mas só que por obediência, assim como o Senhor diz: medita no livro da lei, conforme o meu servo Moisés te ensinou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Tem que ter obediência, tem que ter identidade, tem que ter contentamento com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus não for suficiente e nós encontrarmos alegria no mundo,
nós ainda não estamos convertidos. Se alguma coisa no mundo nos atrai mais do que a glória de Deus, precisamos rever os nossos passos no cristianismo. E quando nós olhamos para tudo isso, quando nós lemos todas essas questões, esses atributos, e a gente fica se perguntando, mas isso vai me fazer abandonar alguns projetos que eu tenho? Mas isso vai me fazer não ser feliz totalmente na minha vida? Mas isso vai me trazer prejuízos? Vou fazer uma leitura com os irmãos. Se quiserem, podem me acompanhar. Eu vou ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que diz para nós o capítulo de número 11, a partir do verso de número 24. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador preposto, o rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Esse é um relato do que Paulo passou para ser obediente diante de Deus. Este é um relato do que Paulo passou para ser sal na geração dele. Este homem é o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Esse homem é o homem que foi mais missionário, que implantou mais igrejas durante todo o período que ele viveu em diversos continentes. Este homem passou por todas essas coisas, às vezes virando noite nas suas vigílias, às vezes se castigando nos seus jejuns, às vezes sendo sequestrado, passou por 3 naufrágios, foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido por os que eram da sua pátria, pelos estrangeiros. Ele passou por perigos em cidades, ele passou por perigos de salteadores, atravessou estradas, atravessou rios, ele teve fome, ele teve sede, ele teve até o ponto da nudez, mas só que ele permaneceu firme. E além de todos esses sofrimentos que ele passou, olha o que recaía sobre os ombros de Paulo: a responsabilidade com todas as igrejas. Ainda ele passando por todas essas coisas, o máximo que ele conseguia pensar a respeito de si mesmo era pelos outros. Ele não tinha a sua vida por valiosa, por preciosa. Por mais que ele tivesse passado por tudo isso, ele se preocupava com a vida dos irmãos. Ele se preocupava com a igreja. Sabe por quê? Porque evangelho é perder. Se você acha que a sua vida é sua, eu digo para você que você perdeu a sua vida. Porque aquele que quiser achar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Deus, achá-la-á. Evangelho é entrega, entrega, entrega. Do que você precisa abrir mão para ser sal e luz nessa geração? O que está pesando no seu coração que você ainda está em dúvida para abrir mão e ser sal nessa geração? E ser luz nessa geração? Será a condição do status quo que você está inserido? Será o caráter intelectual que você pensa ter alcançado através das suas elucubrações e todos os pensamentos filosóficos que você conseguiu montar? Será que o teu bojo intelectual te impede de ser humilde diante da obra de Deus?
Será que as suas posses são tão importantes ao ponto de que você não sai de onde você está? Porque Deus tem uma promessa para você em outro lugar para que você não perca aquilo que você já tem. Será que tudo isso é mais importante que fazer a vontade de Deus? Enquanto não houver desprendimento, não seremos sal. Enquanto não houver entrega, não seremos luz. Essa palavra é uma palavra motivadora. Sabe por quê? Porque essa palavra nos mostra o espelho que muitas das vezes nós não gostamos de enxergar. As palavras de Deus, elas são motivacionais quando nós enxergamos a nossa pequenez e reconhecemos que nossa dependência está em Deus. Quando nós reconhecemos, se Deus tem toda a autoridade, todo o poder e a minha vida está nas mãos dele, eu estou feito. Isso é ou não é para se animar e se alegrar? Mas só que é necessário que morra a carne e o seu eu, para que a vontade de Deus seja completa na sua vida, em nossas vidas. Eu quero me incluir nisso. Então, meus irmãos, os desafios virão. O irmão chegou a falar na oração que situações aconteceriam que às vezes até viriam a sobejar o medo sobre as nossas vidas. Mas só que o Senhor estaria tomando conta, estaria cuidando. Mas só que o Senhor, quando Ele te fez com um propósito. Deus te fez com um objetivo específico. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Todos nós nascemos para a glória de Deus. Mas só que no meio disso, nós fazemos a nossa parte, nós sumimos. No meio disso, nós ficamos com a palavra que nossa vida é como neblina, que se dissipa ao amanhecer. Estamos aqui de forma efêmera, de forma impontual, porque nós não sabemos o que virá a partir do próximo minuto. Não temos o controle nem da nossa próxima hora que está à frente, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Amém. O homem pode tentar. Aquele relógio, eu posso tentar voltar alguns minutos nele, eu não vou conseguir. Eu posso até marcar digitalmente ali, mas o tempo de verdade ele não vai voltar atrás. Nós estamos perdendo esse tempo. Eu me incluo nisso. Quando nós nos interessamos mais por coisas que são da nossa vontade, deste mundo, do que o propósito de Deus para as suas vidas. E que nessa noite haja uma reflexão profunda na sua alma. Que haja uma consternação profunda dentro de si mesmo. Que você se sinta fragilizado ao ponto de se colocar aos cuidados do Senhor. Não precisa se fazer forte se você não estiver forte. Assuma a fragilidade diante de Deus. Você não precisa me mostrar nada, você não precisa mostrar nada para o seu irmão que está ao lado. E o seu irmão que está ao teu lado, ele tem as fragilidades dele também. Mas só que nós crescemos juntos, nós crescemos em amor. Nós crescemos compreendendo as dificuldades, debilidades, deficiências. Mas só que nós estamos juntos porque é um monte de gente cheia de defeito. É um monte de gente torta, que não é referência para ninguém. Mas só que quando Deus trabalha, se torna a luz do mundo e sal da terra. Amém. Explica isso. Explica isso. Deus pega um roqueiro alcoólatra e transforma num discipulador de crianças dentro de um lixão. Até ensinar o ABC para senhoras de 50 e poucos anos lá no meio do mato eu faço. Quem diria? A minha vida foi livrada tantas vezes. Só de perdas total em carro eu tive 3. Quebrei mão, tive fraturas, respondi criminalmente. Tanta coisa, meus irmãos. Eu era chamado, por muitas das vezes até de doutor, pela posição social que eu tinha. Empresa com muito dinheiro. Mas só que nada disso me faz falta. Absolutamente nada disso me faz falta. A minha expectativa é que eu seja fiel para que no final de tudo eu receba a coroa da vida. A minha nova proposta de vida é caminhar para as mansões celestiais para viver com Cristo Jesus. A minha alegria está em Deus. O meu coração, a minha vida está em Deus. O mundo espiritual tem testificado da transformação que o Senhor tem feito.
E como diz Apocalipse, capítulo de número 21, vi novos céus e nova terra. Eis que as coisas antigas se passaram e todas as novas foram feitas. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Você pode padecer, você pode pagar o preço. Você pode ser tido como louco, mas só que você não pode perder a salvação. Você não pode abandonar a salvação. Não quero entrar em caráter determinista de calvinismo ou arminianismo, mas só que você não pode deixar de alcançar a salvação. Meus irmãos, vamos caminhar pelo simples. Vamos recomeçar se necessário. Vamos ser como foi na oração do irmão, se necessário sermos vasos quebrados para que vasos novos sejam feitos. Vamos assumir as nossas falhas, vamos ser sinceros com nós mesmos. Vamos quebrar esses tabus. Vamos nos libertar. Destrava, meu irmão, destrava. Falta contato, falta sinceridade, falta troca. Confessa teus pecados para a tua autoridade espiritual. Chama o pastor para conversar. Usa o pastor, gasta ele. Que você tenha, em nome de Jesus, um novo posicionamento. Se necessário for. Agora, se a tua vida caminha em paz, continue assim, persevere assim. Porque você está fazendo o que é certo diante dos olhos de Deus. E a minha oração é que eu venha a contemplar todos esses rostinhos aqui. Muitos bonitos, outros nem tanto. Mas que eu consiga contemplar esses rostinhos todos na eternidade. Amém. Para nós sermos uma igreja forte, precisamos ser fortes no nosso individual. Amém. E para sermos fortes no nosso individual, devemos assumir a nossa identidade. E nós somos sal e nós somos luz.